Segundou e segunda-feira é dia deles. Eu recebo aqui no estúdio a maravilhosa Rose Terezinha. Bom dia. Seja bem-vinda, querida. Muito obrigada. Prazer ter você aqui. Prazer todo meu. Numa segunda de manhã. Maravilhosa. Maravilhosa, Plena, plena, maquiada, poderosa. Feliz É assim que eu nasci, vida. fala, né? É assim que eu nasci, graças a Deus. Eu amo. Adoro. Não, e sempre o professor Ariana, bom dia. Totalmente ao contrário de mim. De não bom muito meu humor. namorado. Logo cedo. Vocês estão vendo que é perseguição isso, né, pessoal? Não, é amizade, a gente É conhece, algo né? que... Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu me sinto feliz pra caramba de estar aqui. E deixa eu só comentar uma coisa. Quem saiu daqui, os dois meninos, conheço o Felipe e conheço o Ala. Foi meu aluno. Olha. Gente boníssima Não é, e gente? baita de um profissional. Eu vou contar uma Apostem coisa. nele, viu, pessoal? Eu vou contar uma coisa pra você. Quem vem aqui É top. é top. É top. É o critério. Não, Sabe olha por aqui, quê? aliás, né? Aliásmente, né? Às vezes, Aí, às vezes né? dá um probleminha. Lógico, Porque, na ora. verdade, eu tenho uma linha de raciocínio que, assim, não dá pra sair de casa pra ser mediano. E você não consegue ser uma profissional de destaque se você andar com gente mediana. É, Então, você é a média das 5 pessoas com quem você anda. O que a gente faz? Fica escolhendo. Eleva, Fica escolhendo. eleva essas pessoas, É né? isso que a gente faz. Por isso que o Scooby e o Luciano adoram falar águias voam com águias. Ai, Exatamente. Jesus amado. Ainda bem que o povo fica ouvindo. Segunda-feira de manhã, pessoal. Vocês Vamos que tendo que vamos. ouvir a Pra começar a Mariana semana, falar né? assim. Vamos que Poxa. vamos. A Fabiana Fernanda Burlim de Camargo, bom dia, com alegria, saudades. Meire e a Rose? Meire é a Rose. Rose, Meire, sou A eu mesma. Fabiana lá, tá com saudade. A Fabiana. A Fabiana Burlim. Fernanda Burlim, Fabiana Burlim. maravilhosa. Fabiana, beijo. Já você vai localizar. Vou quem é. localizar. Beijo, Fabi. porque Perdão a que eu Fabiana sou é assim, Rose. gente. Eu sou a Rose, tá? Às vezes eu não me lembro, mas beijo. Amo você. Ela aí mandou um recadinho, puxa vida. Gente, seguinte, quero falar de uma coisa com vocês que eu acho que a gente comentou em algum momento, muito rapidamente, o Arena acabou escrevendo sobre isso e eu acho fantástico. Quando você decide ter uma empresa e você é o dono Uhum. da porra toda, e quando você é funcionário, se destaca na carreira e é um líder. Quando você é um empreendedor, você está lá, você tem uma solidão, porque você não pode compartilhar com quem está aqui abaixo. Sim. E quando você chega na sua casa, ninguém quer mais ouvir falar daquele teu problema. E quando você é líder, você ouve a chefia na pancada, mas você não pode fazer isso chegar ali embaixo da mesma forma. Ou seja, você não pode nem reclamar para cima, nem reclamar para baixo. Eu chamo isso da solidão do líder. Nós comentamos aqui, o Arena falou com muita propriedade disso. Isso angustia, isso leva a burnout, inclusive, né? Como é que é seu olhar, você que tem tanta experiência nesse treinamento de líderes? Demais da conta, gente, porque o grande problema que nós encontramos hoje é que as pessoas têm uma dificuldade imensa de dividir. Poucas são as pessoas que querem ouvir, como você bem colocou. Ninguém quer ouvir ninguém, é uma coisa absurda isso. Mas, além disso, a gente entende que a liderança pressupõe um certo distanciamento. O que não, como eu escrevi na coluna ontem, o que não quer dizer que você precise ficar isolado. Sim. Porém, é difícil, na cultura que a gente vive hoje, o líder poder comentar, ou mesmo o empresário, como você colocou, comentar, olha, a coisa está difícil esse mês. Naturalmente o povo vai falar, vai fechar? Isso, já causa. Tudo que você fala Causa um negativo, tem um né? peso. Sim. Né? E aí... Desculpa. Não, eu só ia comentar, e a Rose, pela experiência que ela teve e tem, né, como a líder, ela deve ter sentido a mesma situação, né? É uma resiliência enorme, do meu ponto de vista, assim, que eu vivenciei muitas vezes isso. É resiliência tremenda. Por que a resiliência? Para você não pirar e não Tem que chegar, se adaptar. se adaptar. Você tem que ter uma gestão muito séria e muito justa com as pessoas que trabalham com você. Para aqueles momentos que você não pode se abrir, as pessoas confiarem em você e saber que você não está falando, mas que é por uma causa ou porque você não pode realmente passar tudo aquilo que está acontecendo. Então, é sofredor, não é sofredor, eu diria que é difícil. Agora, família, uma mentoria,
Não Ajuda querendo demais. vender o nosso querido É, mas amigo, tá mas lá uma no- mentoria. no- Eu tô na- falando isso porque eu Faz muito usei, sentido, né? faz Eu sentido. tive uma mentoria num período aí com a Arena que me ajudou bastante, porque você precisa, às vezes, falar. E às vezes o falar não é com o seu gestor Não vai e adiantar. nem com o com o seu colaborador. É com alguém fora do processo, até para entender se você está fazendo a coisa certa. Porque às vezes a gente tem essa dúvida, porque é sofrível. E assim, eu fico imaginando, a gente ensina que o líder, ele tem que ser o cara que inspira, ele tem que ser inspirador, ele tem que ser aquela pessoa que coloca a coragem na Você alma tem das uma frase pessoas. maravilhosa pra Né? isso. Ele tem que ser essa pessoa, mas ele é um ser Um ser humano. humano. E nem sempre ele consegue ter uma governança emocional Emocional, suficiente para inspirar alguém, porque ele está frágil. Ele sobe numa reunião de diretoria, por exemplo, participa daquele negócio, E sai. é sai de lá, às terrível, sai vezes, de lá é. abalado, e aí ele tem que chegar lá e inspirar. É o papel dele, Exatamente. mas como fazer isso? A mentoria realmente pode Sim. ser. Ajuda É bastante. uma alternativa muito Ajuda. boa. Inclusive, eu faço questão de comentar isso, até para a gente não criar uma situação de desconforto aqui. Mas para todos os mentorados que eu atendo, eu coloco assim, olha, eu sou o psicólogo profissional, não o psicólogo de formação, mas é o cara que ouve a pessoa segundo vamos colocar assim, a lei do mercado, que é assim, você tem que tomar uma atitude que às vezes não te agrada e você tem que agir. Eu costumo, só para complementar, Maria, acho que vale a pena. O líder é o palhaço, mas não o palhaço no sentido ruim. É que a casa está caindo, o circo está pegando fogo, a mãe dele morreu, ele sobe no picadeiro E sorrir. e faz todo mundo sorrir. Exatamente. Mas eu gostei muito que você falou, porque quando você fala psicólogo profissional, que os psicólogos entendam que você É, está por querendo dizer favor, assim, exatamente. que você vai dar a mentoria com foco profissional. Exatamente. Eu não vou dizer para o cara, você tem Emocionalmente, emocionalmente, eu tenho que dizer para pessoalmente, o que você ele tem que fazer. o que você tem que fazer agora com esse limão que te deram. Infelizmente ou felizmente, as pessoas sofrem hoje, você colocou do burnout, faz muito sentido. As pessoas sofrem muito dessa dúvida sobre o que fazer e como fazer. Porque, e aí a gente tem que sentar o dedo mesmo. O politicamente correto é muito chato nesse sentido. Porque o líder, ele fica numa situação tão desconfortável se ele, sabe, bater e assoprar. E faz parte do contexto. Sim, Você foi líder é o tanto papel tempo, dele. faz parte. E só para Só que complementar e judia. não perder o gancho do que você falou a respeito de ser um líder, não poder ser um líder reflexo. Que é aquele líder que toma porrada, passa porrada. Toma porrada, passa porrada. Não pode. Você nunca. absorve. Se você não der conta, e aí as pessoas, quando falam comigo e perguntam assim, Arena, o que você acha? E eu pergunto sempre, você tem certeza que você quer ouvir? Sempre pergunto isso, porque eu vou dizer para ele, você não está satisfeito, não está gostando do que está fazendo, pede o chapéu e vai embora, porque o líder é isso. O líder ele vai sofrer, vai ficar angustiado e vai fazer com que a equipe flua, porque ele está ali para isso. Vai fazer mentoria Esse com a Arena, vai estágio- com as meninas lá do Método Ser, vai fazer alguma Que coisa. são ótimas, Exato. inclusive. Mas vá Vai se procurar preparar ajuda Exatamente. para com ser um outros- profissional brilhante. É o que a gente estava falando agora. Não dá para ser Exato. mediano. Esse estágio que ele falou, né? Eu recebo a porrada e passo a porrada. Você perde toda a tua equipe. Você desequilibra de tal maneira que você chega uma hora que, se a liderança não muda, as pessoas saem. Elas Saem. não aguentam. Tem né? essa Exatamente. Você tem isso, né, E Maria? Como é que é aí, aquela frase? Tem uma estatística que diz que você não pede demissão da empresa, você pede pede demissão do demissão seu do chefe. líder. do seu chefe. E chega uma hora que as pessoas, ou elas saem, ou elas fazem o necessário. O mínimo E às necessário. vezes, É exatamente. só Que é a aquele- demissão silenciosa, que é a pior que Exatamente. pode existir. O cara fala assim, Exatamente. vou lá, Você finge que me paga, eu finjo Finge que que trabalha. Nossa, e a estou sua, cansado de ver isso, e a sua gente. empresa É. não desenvolve e assim nós vamos. A pessoa fica lá 20 anos fazendo Sim, isso. olha que maravilha. E aquela Misericórdia. coisa, né? Quem não aparece, quem não toma porrada, infelizmente é isso, acaba sendo promovido. Porque ele não faz frente para Gente, ninguém. Eu ia Exato. dizer, olha, a gente tem uma sintonia com isso. Falar, empresário, toma cuidado. Aquele empresário, aquele funcionário que você acha tão bom, que só te obedece, ele não presta. Não presta. Ele não presta. Ele tem um comprometimento em te obedecer. Ele não tem nenhum comprometimento com o Com o crescimento da desenvolvimento. sua empresa. Na verdade, o que ele tem é síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. E eu não vou E tá perder bom meu assim. emprego, porque eu faço tudo o que você quer, eu não De dou boa. opinião, eu não te afronto. E tem empresário, pasmem, né? Vocês sabem isso melhor que eu. Não quer ser afrontado. quer, é. Ele quer errar Sim. e não quer que ninguém fale isso para ele. Então ele contrata funcionários na faixa mediana ali, que fazem o que ele manda, e a empresinha dele vai lá Vai mandando. andando. É o que a gente sempre falou, e no programa passado a gente falou também. Contrate pessoas melhores Do que que você. você. Contrate pessoas que te forcem a crescer.
que te desenvolvam. Por isso que a gente falei, eu adoro andar com gente melhor do que eu. Não é? Gente que me Exatamente. estimule a ser melhor. Porque se você, eu já falei, um sintoma de que você está com problema, olhe para os seus amigos. Se você descobrir que você é o mais inteligente, o mais capacitado, o mais top da turma, você está no lugar errado. Ande com pessoas melhores do que você. Adoro falar para ela da inteligência dela. Porque eu adoro conversar com ela. Porque a mulher é espetacular. E É assim, rápida no gatilho, sem dúvida. não, vocês não têm noção. Fora da curvinha. Fora da pontinha fora. Mas é gente assim que a gente quer. Exato. Não é? Porque não dá para Exato. ser mediano. E aí, Arena, falando do empreendedor, do dono da empresa. Quer dizer, esse cara aqui, ele é quem corre o risco. O líder tá lá, bacanão, terminou o trabalho dele, vai para casa, os funcionários, mas o dono da empresa, o dono do CNPJ é aquele que vai dormir na dúvida se ele vai conseguir pagar a conta. E ele não pode, muitas vezes, dividir isso. Quer dizer, essa governança emocional dele é uma coisa complicada, mas, além disso, ele tem técnicas, não tem? Para que ele consiga continuar o desenvolvimento do trabalho dele, da empresa dele, e não se prender tanto. De repente, um bom contador que põe as contas te dele. ajuda, Você faz muita mentoria para a empresa Sim. nesse sentido. Quer dizer, a empresa está um caos e a pessoa não tem com quem falar. Chama alguém. Especialmente, Maria, porque a gente vive num momento, como eu já comentei, em que tudo é dúvida, né? O que a gente tem certeza? A única coisa que é certeza é que tudo vai mudar. Então, se você não tiver, e aí, infelizmente, o empresário acaba não sendo especialista nisso. Ele é um cara que ele sabe fazer muito, vou pegar um exemplo qualquer aqui, ele sabe muito bem marmoraria. Ele entende tudo de marmoraria, mas ele não entende nada de gestão de pessoas. Está errado? Não, meu Deus do céu. O expertise, o core business dele é marmoraria. E tá tudo ok, é isso que ele Maravilha. faz. Só que quando ele empreende, ele deixa de ser o cara da marmoraria. É o que o Steve Jobs dizia. Seja muito bom, descubra que você é muito bom, faça aquilo da melhor maneira E e aquilo que delega o você resto. não souber, delegue. Delega. Mas só que aí entra a síndrome de que o empresário precisa verticalizar tudo, né? Ou seja, ter tudo sob seu controle. Tem que ter. Ele não acha que se ele não fizer, ninguém vai fazer tão bem quanto ele? Tem essa Também. arrogância também, Também. né? É. Eu não diria Não, não arrogância. é- Hoje é- eu acho que é medo. É medo. É Eu ia medo. falar medo. É medo. É medo. Porque imagine você. O risco é dele, né? Todo mundo É, sabe. exato. Todo mundo sabe, ou melhor, a maioria não sabe, mas ele sabe o quanto ele custou para chegar ali. E aí ele pensa assim: eu vou liberar isso para alguém que não tem controle, não tem o envolvimento que eu tenho, naturalmente ele sabe que dá aquela travada? Ele fala, não vou fazer isso. E aí o que acontece? Ele acaba tendo problema de concentração. Nenhuma coisa O sai cara bem vira feita. escravo da Aí não empresa Nenhuma coisa sai bem dele. feita. Aí ele fica solitário, sobrecarregado, Sim. e ele diz Pode assim, vir até um burnout, burnout. mesmo, porque Sim. não aguenta mais fazer tudo. ele vira funcionário dele mesmo, dele né? mesmo. E vira um chefe chato. Você sabia que, a exemplo dos nossos amigos que estavam aqui, nós temos amigos que estão nessa área de contabilidade, que prestam serviço, fazendo psicologia. Porque às vezes ele chega no cliente, ele fala, o problema dele tem dia que eu nem lido com isso. Olha que coisa, assim, ele precisa conversar, né? Quando esse empresário pega profissionais desse nível que te dá assessoria, na minha opinião, ajuda Demais. muito, né? Porque às vezes tem um problema, mas naquele momento não é isso que ele quer ouvir. Ele tá precisando só De- de um... Só desabafar. E olha que interessante, a Rose citou, e eu vou tomar a liberdade de falar, é o professor Emerson, que é parceiro da gente, ele está fazendo psicologia. Psicologia, é isso, né? Psicologia. Psicologia para justamente atender aos clientes dele de uma forma diferenciada. E olha que interessante, como você comentou, a preocupação que existe no empresário hoje. Nós fizemos, dia 4 de março, um tour de force lá, né? O Emerson fez a parte financeira de manhã, e eu, Emerson e Medina fizemos a parte da tarde para Pablo. 60... Você, Pablo, e isso, Medina. exatamente. Para 69 empresários. Desses, eu abri oportunidade para eles participarem de uma mentoria para conhecer como é que é. Começamos hoje com 8 pessoas de 69, 8 se dispuseram. na verdade 6, porque provavelmente a Rose e a Michelle participem. vamos participar. Então, 6 pessoas, 10% apenas, se interessaram em participar de uma mentoria que vai falar sobre vendas, mas não venda como você vender, mas como é que você se vende, como é que você se posiciona. Perceba, há um certo descompasso nisso. As pessoas precisam se envolver mais porque está difícil da gente fazer as coisas sozinho.
Concordo? Plenamente. E aí a pessoa tem a oportunidade e muitas vezes não abraça, né? Não aceita. Pois é, por isso que alguns se destacam mais e outros se Você tem destacam razão nisso menos. sempre quando você fala. Por isso que alguns voam com águia Exatamente. E outros outros... ficam lá, com a galinhada, né? sabe- Ficam lá com a galinhada. E olha só, né? A gente, no meu histórico, né? A gente vem com essa coisa de comercial a vida inteira. Agora eu tenho minha empresa, que depois eu preciso falar dela. Puxa vida. Preciso falar da minha empresa. E ele me Gente, falou quem que da aguenta mentoria. isso agora? Jesus. Ele me falou da mentoria. Eu falei, opa, tô dentro. Porque nunca é demais você saber ou trocar alguma ideia relacionada Gente, a mercado. nunca Até é. porque mercado é aquela coisa que ontem talvez Dinâmico, né? fosse de um jeito, hoje vocês precisam Já aprender não é uma coisa mais. nova. E pasme, já tô agendando com a Cláudia para falar de rede social, porque eu também tenho os 10 dedos na mão. Mas tudo bem, a gente vai se organizando. É, tenho como eu 12. digo, os Eu tenho 4 12, dedão. eu tenho 4 12. dedão aqui para digitar. Mas agora para mim é necessário, né? Óbvio.